Então, Lucas, por que Inglaterra? Por que ser pastor na Inglaterra, não no Brasil, onde você nasceu? Então, eu cresci boa parte da minha vida nos Estados Unidos, então eu tive um treinamento, né, em inglês. Eu estudei a Bíblia mais em inglês que em português, e isso acabou abrindo portas também. Só que eu nunca tinha pensado na Inglaterra, para ser sincero. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu achava que eu ia para o Brasil e talvez um dia para a Europa. Eu tinha um desejo de vir para a Europa por um motivo. Eu já tinha feito, né? Depois de um tempo, eu tive um ministério no Brasil, né? Trabalhei com igrejas do Brasil, trabalhei com igrejas americanas, e sempre foram lugares de boa recepção do evangelho, né? O pessoal é muito aberto. Eu sempre ouvia que na Europa, né, estava muito fechado. Então esse desafio entrou no meu coração. Eu não sei por quê, mas ficou, quem sabe um dia eu vou para a Europa para trabalhar lá. Mas eu pensava assim na Espanha, para ser sincero, porque eu tenho um desejo também de aprender espanhol, de aprender da cultura. Eu nunca pensei na Inglaterra. Só que, com o tempo, a minha esposa, Letícia, conseguiu a cidadania italiana, por causa que ela vem de descendência italiana. Na época, ela fez por fazer, para ter, né, essa porta aberta, mas a gente nunca achou que ia vir para a Itália, para lugar nenhum assim. E aí Deus mandou os primos dela para a Inglaterra, fechou as portas para a gente voltar para os Estados Unidos, que eu creio que, assim, eu orava, eu estava em Palmas, e eu orava: Senhor, se o Senhor quer que a gente fique no Brasil, tire esse desejo de dentro de mim de ir para fora, se isso não é teu. Então eu tive coragem de orar isso. E só que, sim, esse desejo não ia embora, esse desejo aumentava. E a Letícia tinha o mesmo desejo, que isso para mim foi a confirmação, tipo assim, como que a gente tem exatamente o mesmo desejo quando que a gente mora bem, a gente vive bem, a gente está empregado, está com família, a gente está num lugar maravilhoso. Todo mundo achava a gente até doido, né? Mas abriu a porta, a gente quis vir para a Inglaterra. Abriu a porta de vir para a Inglaterra. Eu, na verdade, eu estava indo para Israel, você sabe disso, aquela viagem que nós fomos, era para eu ter ido para Israel pela França. Uhum. E aí deu um problema lá, que teve uma confusão na minha passagem, que eu acabei indo 2 dias depois, ou 3, não sei. E aí Sim. a minha passagem foi por Londres. E aí, quando eu fui por Londres, eu encontrei um pastor que eu não conhecia ainda, através desses primos, conversamos, e foi aí que começou a gerar esse desejo. E aí, Uhum. ok, vamos para lá então, a gente talvez abra uma igreja, não sei e tal. Só que quando eu vim, então, eu não conhecia nada de Inglaterra, só que eu sempre quis trabalhar com nativos, não com brasileiros na Inglaterra. Deixa eu só falar um negócio aqui que a minha mente está voando aqui enquanto você está falando. Primeira coisa, né, a gente sonha, você vê que o Lucas falou em viajar o mundo, falou em falar espanhol, já fala inglês fluente, chega a ser engraçado até que ele fala inglês melhor do que o português, né, pensa em inglês, estuda inglês, prega em inglês. Imagino que morando na Inglaterra tem até que traduzir na mente o que ele vai falar em português, que às vezes ele pensa em inglês. Mas isso tudo é fruto dos nossos pais, né? Vocês conhecem meus pais, Pastor Silmar e Janice, eles foram para os Estados Unidos, nós aprendemos inglês, Lucas foi muito novinho para os Estados Unidos, morou lá acho que uns 16 anos, não foi isso? Isso. Né? Então, assim, tanto do nosso lado, quanto do lado da família da Letícia, que é a esposa do Lucas, você vê que teve bênção geracional, herança, né, que recebemos, que vale mais que dinheiro, de estudo, de instrução, do inglês, da cidadania da Europa, que veio da parte da Letícia, e você vê como que Deus vai desenhando o nosso futuro, mesmo em acidentes, mesmo em erros que a gente acha que vai dar prejuízo. Eu lembro que eu fiquei triste, eu e o Felipe e meus pais, a gente estava todo mundo em Israel, e a gente, poxa, o Lucão perdeu, acho que foram 3 dias da viagem, né? Perdeu 3 dias da viagem. Só que a gente não imaginava que nessa confusão de imprevistos, de passagem, coisas às vezes que a gente acha até que foram falhas nossas, mas tudo, na verdade, Deus já estava trabalhando por um bem maior, por um propósito maior, né? Então, assim, a herança
familiar que a gente recebeu, não uma herança financeira, mas uma herança espiritual, uma herança familiar, você vê que já foi desenhando tudo. Isso. E a maioria das pessoas conhece só o nosso lado, Uhum. família Coelho. E- O bisavô da Letícia, do lado de mãe, ele foi um baita do implantou não sei quantas igrejas no Muito estado de legal. Goiás, entendeu? Foi um fazendeiro de muito sucesso, deu terra, a bisavó deu terra para a igreja presbiteriana, para a Assembleia de Deus. É uma coisa, um legado assim de implantar Como o igreja. nosso bisavô também, né? O vô Nazinho, avô do meu pai, ele doou um pedaço da terra dele lá em Taipava para construir a primeira igreja metodista. Então você vê que Lucas e Letícia, Deus não uniu pessoas, Deus uniu propósitos, né? Isso é muito legal. Sim, sim. E aí, o que aconteceu, né? O pessoal às vezes acha assim, que bom, né? Já foi tudo conectado, foi fácil. Não, não foi fácil. Nós chegamos em Londres primeiro, moramos 9 dias com os primos, num apartamento de 2 quartos, tinha acho que umas 12 pessoas na casa, não sei. Aí conseguimos alugar uma casa com muito apoio do meu sogro, né? Principalmente financeiramente, Sim, meu sogro sim, sim. para a gente conseguir chegar aqui. E aí eu não podia trabalhar de início, só a Letícia, porque ela que tinha cidadania, eu tinha que esperar o documento. Mas logo eu consegui emprego também, então a Letícia trabalhava como hostess, né, aquela pessoa que recebe a pessoa no restaurante, por exemplo, Recepção do restaurante, né? de um restaurante chique em frente ao London Eye, e trabalhava muito até tarde do dia, né, não sei quantas, muitas horas por semana. Eu com os meninos pequenos, 3 filhos abaixo de 5, 6 anos, Uhum. cuidando deles, sendo dono de casa, e quando dava eu ia trabalhar também dirigindo o carro, né? Eu trabalhava como motorista para umas empresas aqui. Aí acabei com isso dirigindo carros de luxo, né? Rolls Royce, Bentley. Se postasse foto, né, dirigindo Ferrari, o pessoal ia achar que você estava milionário, né? Eu chegava todo arrumado, o pessoal achava que os carros eram meus. O que você faz? Eu falei, cara, eu tô só motorista aqui trazendo o carro, não é meu não. Aí, então assim, né? Foi engraçado, mas eu sempre orei agradecendo a Deus pelo emprego. Só que Deus, o que Deus fez? Nesse tempo, eu fui convidado para trabalhar com igrejas, que nós estávamos indo numa igreja brasileira, de amigos nossos até hoje, eu sempre vou lá quando estou em Londres, igreja séria, batista, e eles me chamaram para trabalhar com eles. Só que eu falei, pastor, muito obrigado, eu sou grato a vocês, eu estava lá também por honra aos primos que eram dessa igreja, são dessa igreja, só que eu falei, só que não é isso que eu sinto como propósito, eu vim para trabalhar com nativos. Aí eu decidi com a Letícia que a gente ia mudar para o norte. Eu vim, na verdade, pegar um Rolls Royce aqui, onde eu moro, aqui perto onde eu moro, no norte da Inglaterra, e eu vim de trem e voltei dirigindo o carro. Só que quando eu vim de trem, eu fui olhar na terra e eu vi que era a visão, não sei se Deus me mostrou na visão, se foi no sonho, eu tinha uma ideia do lugar que eu ia morar na cabeça, assim, visualmente. Uhum. E quando eu vim, eu fui olhando e falei, é aqui, é nessa região. Aí eu falei para Letícia, eu acho que eu achei onde nós vamos morar. Aí eu falei, vamos começar a ver quanto que é o custo de casa para cá. Aí É era um interessante, terço. Lucas, rapidinho, só, deixa eu te interromper, só que eu estou pensando uma coisa aqui. É interessante que quando Deus mostra o lugar, né, você não sabia se era mais caro, se era mais barato, mas Não. de fato as coisas estavam cooperando, né, para o bem daqueles que amam a Deus, né? De você Sim, sem saber, né? Você conversa com a Letícia, vai lá. sim, então, aí nós vimos que era um terço da casa, um terço Uhum. do aluguel, em uma casa muito mais nova, tudo. Aí eu Uau. falei com o patrão, falei, eu preciso ver uma casa, que eu falei para a mulher, não, nós vamos querer a casa, vamos alugar. Ela, não, a gente não pode alugar se você não vir ver a casa, entendeu? Então eu Uhum. tive que vir e tal, enfim, foi uma loucura, né? Quando a gente decidiu mudar, todo Uhum. mundo falou, cara, você é doido, você vai para lá, você não conhece ninguém, os ingleses são fechados, e como é que você vai fazer lá se não tem emprego? Aí eu falei, né, não, se eu for ganhar salário mínimo em Londres, eu ganho lá e pago um terço da... Né? Então, assim, Deus apertou a gente financeiramente, não deixou, talvez, a gente deslanchar financeiramente em Londres para tirar a gente de lá. Aí eu vim para cá, eu fiquei 2 meses caçando emprego igual um doido, então 2 meses desempregado, você imagina a pressão, Com quase três ninguém filhos, sabe. né? Três filhos pequenos. Aí,
sem emprego, eu devo ter mandado uns 200 currículos no meu tempo aqui na Inglaterra, por aí. Foi muito, era muito. De tudo que é coisa que você imagina. Aqui não tem muita oportunidade para trabalhar com igrejas e tal, e a gente, o tempo todo, né, com esse negócio na cabeça, se ia plantar, se não ia plantar, só que assim, quando eu estava em Londres, eu estava trabalhando tanto, e a Letícia trabalhando tanto, que não sobrava tempo para fazer nada de ministério. Aí, quando viemos para cá, enfim, eu consegui um emprego, o pessoal me ligou para trabalhar numa warehouse, né, num galpão de uma loja aqui que se chama Next, que é de roupa e de um monte de coisa, e eu ficava o dia inteiro no galpão, eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 12h30. Tipo no estoque, né? No estoque, mas um negócio gigante. Só que quando eles me ligaram, eles falaram, ó, você pode começar semana que vem e tal, na segunda-feira, na verdade, do seu treinamento. Aí eu falei que podia e tal, aí eu fui ver se tinha ônibus, porque a gente só tinha um carro, se tinha ônibus para levar a gente para lá. Só que o ônibus não chegava a tempo, só chegava tipo 10 horas da manhã, eu tinha que começar às 6. Aí os meninos estavam de férias, eu falei, não, eu vou pegar o emprego e vamos orar para Deus dar um segundo carro para a gente, até, então tinha 9 dias para Deus me dar um segundo carro. aí os meninos estavam de férias, então eu estava indo para a escola, e a gente orando, a gente compartilhou, né, conversamos e tal, e Deus usou meus avós falaram, não, quanto que você precisa para comprar um carro pequenininho bom? Aí eu falei para eles, aí eles, não, eu vou te dar o dinheiro. Eles deram o dinheiro, no domingo eu peguei o carro, na segunda eu estava, os meninos na escola e eu trabalhando. Então, mais uma provisão, né? Então, só que só para falar isso, para o pessoal entender, depois eu arrumei um outro emprego, trabalhando com pessoas que eles falam de, aqui eles chamam de challenging behavior, né, que é comportamento desafiador, né? O que era? Eu trabalhava com pessoa com esquizofrenia, pedófilo, coisas assim, entendeu? Cuidando de gente assim. Então não foi fácil. Eu entrava às 6 horas da manhã no primeiro emprego, saía às 12h30, pegava o carro e ia correndo, porque eu tinha que estar 3 horas no outro emprego, e ficava até às 10 da noite. Né? Então eu fiquei 6 meses assim. E domingo eu ia para a igreja com a família. Aí até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar como pastor de família e crianças nessa igreja que eu estou hoje, uma igreja de 130 anos, uma igreja implantada pela Igreja Metodista. Igreja inglesa, né? Vocês são os únicos brasileiros, é isso? Sim, a nossa igreja, nós somos, eu acho que eu fui o primeiro pastor internacional deles, a igreja inglesa, só que nós devemos ter umas 30 nacionalidades, pra você ter noção. É multicultural a igreja, né? Multicultural. E a gente está numa cidade pobre, né, que chama Bradford, mas que Deus está prosperando também. Então, assim, domingo nós fizemos um piquenique num parque, no meio da cidade. Deve ter umas 70 pessoas, entendeu? Lá no parque. E tinha nacionalidade de tudo que é gente. Tinha 5 famílias brasileiras, né? Então, você vê que Deus está trazendo brasileiro para onde a gente está também. E a gente está ensinando eles inglês, né? Colocando eles já na igreja. Então, assim, Deus tem usado muito coisas doidas. A gente tem gente do Afeganistão, de Israel, de Israel não, perdão, do Irã, do Iraque, de tudo que é lugar, da Síria. Muçulmanos, né? Muita coisa. Então, assim, mas aí, deixa eu só explicar uma coisa que eu acho isso interessante, para o pessoal entender. Então, eu falei que no início a gente estava planejando até implantar igrejas. Então, no Brasil, eu estava na Igreja da Paz. E trabalhou, né? Pastor Uber e tal, lá em Palmas, não foi? Eu tenho muitos amigos ainda, né, a minha família no Brasil, da Letícia, toda da Igreja da Paz. Então, nós temos um vínculo muito legal, muita amizade. Só que eles não me enviaram para cá para implantar a igreja. Eu que falei, estou indo, aí talvez eu comece uma célula, tal. Só que eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, para eu começar uma igreja do nada e ganhar credibilidade com os ingleses, tal, isso vão ser 10 anos para chegar no início, entendeu? Você vai demorar muito. Aí eu comecei a analisar, eu vendo que aqui tem igrejas, o problema não é que não tem igreja, tem muita igreja, só que eles precisam de ajuda, entendeu? Eles não têm muitas pessoas, assim, eles não têm um hall de escolha para, tipo assim, se surge um emprego de pastor, não tem muitas pessoas para escolher, entendeu?
Uhum. Então, eu fui vendo que, assim, tem muita igreja e muita oportunidade se você fizer vínculo e ajudar, entrar nessas igrejas para ajudar. E foi o que eu fiz. Eu conversei com os pastores, né, que estavam cuidando de mim, eles já são até de Portugal. Orei, conversei, obviamente, com meu pai. Meu pai conheceu, né, os pastores, ele estava aqui, conheceu, a gente conversou, eu estava com proposta de 2 igrejas, uma que a gente já estava e essa outra que era, na verdade, mais difícil, ia causar mudança de cidade e tudo. Mas, Uhum. enfim, nós achamos que esse era o lugar certo, o mais desafiador. Então, eu vim. Então, hoje, nós vemos, né, o impacto que Deus já está fazendo. Deus está mandando tanta gente. Hoje, o nosso problema está sendo que a gente precisa levantar líderes mais rápido, entendeu? Uhum. Porque está vindo muita gente nova e a gente não tem gente para cuidar e a gente não está dando conta de cuidar, entendeu? É exatamente, Lucas, o que está acontecendo aqui no Brasil, na ILAM, né, Igreja Luz das Nações, que eu faço parte. Chegou um momento que, assim, o cara aceita Jesus no domingo, né, o culto midweek, que a gente chama, é na quarta em alguns campos e quinta no outro. Já teve situação, assim, tipo, o cara aceitou Jesus no domingo e pastor Felipe e outras pessoas, cara, você consegue parar de fumar até quarta-feira para você poder ajudar a gente no estacionamento? Assim, está sendo esse nível de velocidade, sabe? E é impressionante como que as pessoas de fato conseguem parar de fumar de domingo a quarta para poder ajudar no estacionamento, depois se batizar, discipular. É uma loucura, né? Mas eu creio que isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, eu chego a me emocionar aqui, é o que Deus enviou você para ir para fazer, né? E está te usando de uma forma extraordinária, porque de fato a gente tem recebido aqui no Brasil, inclusive muitas profecias ao longo dos anos, que o Brasil sempre foi uma terra que recebeu muitos missionários, e hoje o Brasil está enviando pastores para o mundo inteiro, pessoas que você talvez não conheça, né, você que está nos assistindo, mas pessoas que estão fazendo um trabalho excepcional no mundo inteiro, inclusive em igrejas inglesas, americanas, australianas, né, em outros países na língua nativa. Isso é muito bacana. É. E o pessoal entender também, você vê como Deus age, que essa igreja, por exemplo, meu pai ainda não esteve nessa igreja, né? Ele Uhum. conheceu o pastor, mas ele ainda não conheceu a nossa igreja aqui. Sim, Ele vai conhecer em breve. Mas então, assim, é uma igreja que a gente nunca tinha ouvido falar, entendeu? Era uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Um negócio assim, como que você chegou aqui, entendeu? Parece loucura. Como que sim. Deus conectou isso? Mas aí, E ao mesmo tempo você construindo a sua própria história, Lucas, porque, sim, como a gente falou no começo, a gente tem uma herança espiritual, familiar, que é uma bênção. Mas você não foi para uma igreja que alguém conhecia, o pastor Silmar Coelho, do Brasil, 50 anos de pastor. Né? Você foi para uma igreja, uma cidade que você não conhecia, que ninguém sabia quem era Letícia, ou Lucas, ou família da Letícia, né? Ou família do Lucas, mas com certeza toda a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, foram nos formando para esse momento. Aí chega num lugar, né? Eu tenho chegado a alguns lugares, até aqui no Brasil, e eu me assusto com isso. Eu chego a algumas igrejas e eu falo: como que vocês me conheceram? Da onde vocês me convidaram? Ah, a gente viu no YouTube, a gente viu no Instagram, a gente viu na internet, alguém te indicou. Eu falei: tá, mas meu pai já veio aqui e já aconteceu isso umas 3 vezes comigo. Quem é seu pai? E eu tomei um choque, porque como que uma igreja grande em Brasília nunca ouviu falar no pastor Silmar Coelho? E eu vi isso, que na verdade é Deus permitindo a gente construir a nossa história também, né? é. O, então, assim, uma das experiências que tem sido bacana aqui é que Uhum. eu trabalho com o pastor sênior, né, que ele é um pastor mais novo que eu, em inglês. Ele é Uhum. novo, eu tenho 3 anos que eu cheguei na igreja, ele tem 1 ano e meio, que o Sim, pastor da igreja aposentou depois de 34 anos na igreja, ele continua com a gente, o pastor e a esposa dele, legal. eles estão na igreja como voluntários, pensam demais, trabalham ela com as aulas de inglês com a Letícia, estão fazendo um trabalho fantástico com as Uhum. brasileiras. Legal. Ele trabalha com as pessoas que buscam asilo, né, que vêm do Afeganistão, do Irã, Iraque, esses lugares. Uhum. Então, assim, muito bacana. Só que, o que eu tenho visto que Deus já tem me usado? Obviamente, o Ministério de Crianças e Adolescentes está tendo Uhum. um reboliço.
Para você ver, as nossas salas, eu falei que eu vou te mandar isso, né? Estavam tudo caindo aos pedaços, uma igreja de 130 anos, entendeu? Aham, Parecia asilo. Eu falei, aham, não pode ser assim. Então, nós reformamos tudo, cara. Eu só estou colocando coisa de qualidade. Eu cheguei para a liderança e falei, como que eu já fui na casa de vocês têm casa bacana e a casa de Deus cai aos pedaços, entendeu? Então, assim, mudando a mentalidade. Aí sim. o pastor chegou também com gás, cara, ele é fera, entendeu? Ele é um baita de um administrador, Aham, planejador. Eu já não sou tão bom de planejamento, mas eu sou muito bom de relacionamento e pessoas, e ele já é mais fraco nessa área. Então, a gente está um complementando o outro. excelente. Assim, por exemplo, na pandemia, não sabia muito o que fazer, eu falei, pastor, eu estou com os adolescentes, eu estou batendo nas portas e falando que eu indo lá visitar as famílias da porta. Aí ele falou, mas como assim? Você vai lá, bate nas portas e fala com eles? Eu falei, no Brasil a gente faz assim. Aí ele falou assim, mas aqui, aí eu falei, tá bom, eu vou fazer isso também. Aí ele começou a fazer, aí ele chegou para mim, Lucas, está sendo fantástico, as coisas que eu estou descobrindo, bater nas portas das pessoas, tipo assim, ia levar muito tempo. Não é um estilo de ministério que o pessoal faz aqui, mas Sim, é sim. eficaz. Aí Realmente. botou a equipe toda, sai batendo nas portas e visitar. E agora, por exemplo, E outra a gente já passou tanto aperto que as pessoas não sabem quantas vezes eu almocei na casa de alguém que eu fui visitar, e graças a Deus, essa foi a refeição do dia. né? Não, e o inglês não é assim, o brasileiro a gente faz vista grossa com muita coisa, entendeu? O inglês, Sim, assim, o sim. governo falou, você não pode entrar, cara, eles não entram. Por exemplo, É. a esposa do meu pastor fez aniversário logo no início da pandemia. A irmã dela dirigiu 3 horas de carro para vir ver a irmã no aniversário. Aí botou uma cadeira do lado de fora, estava frio, chovendo o tempo todo, ficou uma Aham. na porta do lado de dentro, a outra do lado de fora, conversando umas 3 horas na chuva, do lado de fora na chuva, porque eles respeitam, né? Eu e nós, como pastores, nós podemos entrar, nós temos essa liberação do governo para entrar nas casas, mesmo na pandemia, se a pessoa quiser, porque é um trabalho, né, importante, essencial, que eles chamam. Então, mas uma das outras coisas que eu acho importante o pessoal saber também, nossa igreja é uma igreja muito de programações, então a Uhum. gente tinha, só no Ministério de Crianças, a gente tinha 3 programações midweek, como você falou, que é no meio da semana, para Aham. a idade de 5 a 18 anos. Você imagina, 3 dias diferentes, cara, com programação mais domingo. Então, assim, era tanta programação que você não tinha tempo para pessoas. Aham. Aí eu falava assim, a gente tinha uma programação segunda, aí tinha os pequenos grupos, né, o growth group, que a gente chama, né, na terça, aí na quinta tinha programação de criança, na sexta tinha programação de criança. Tudo para essas mesmas idades, mais domingo. Eu Aham. falei, como que você conhece as famílias? Ninguém conhece família, ninguém está na vida um do outro. Aí eu falei para eles o seguinte, e eles falavam, mas a gente não consegue, essas pessoas vêm há tantos anos na programação, mas eles não estão na igreja. Eu falei, Uhum. o problema é porque as programações, elas são portas que Deus abre para a vida das pessoas, certo? Uhum. Então, você tem uma programação no meio da semana, Deus abriu a porta para você entrar na vida da pessoa e para você trazer a pessoa para a sua vida. Só Sim. que se você não entra, ou não convida a pessoa para entrar, aí você só vai ver ela na próxima vez, aí Deus abre a porta de novo. Só que você nunca entra, porque você nunca tem tempo. Aí eu falei, você só convida as pessoas para isso. Mas se você tem convidado as pessoas para sua casa, você já jantou com algum deles? Já foi no cinema com um deles? Eles nunca tinham feito isso. Então era uma coisa muito nova para eles, esse Aham. coisa do relacionamento. Então o que nós fizemos? Cara, foi um reboliço. Eu levei pancada para caramba aqui. E eu e o pastor, porque a gente cortou a programação deles de mais de 100 anos, entendeu? Falando, vamos mudar, vamos trocar, e a gente unificou todos os ministérios de criança. Hoje nós temos um dia por semana para cada idade. Então, na Legal. quinta-feira, tem de 5 a 11 anos um grupo, de 11 a 14 anos outro grupo, e na sexta-feira, de 14 a 18 outro grupo, e domingo. Então, a nossa equipe está muito mais forte, e eu também, de vez fazer toda semana, eu estou colocando de 15 em 15 dias, para sobrar tempo entre as semanas, para trazer as pessoas para casa, para se conhecer, e para Aham. todo mundo estar num pequeno grupo na terça-feira, entendeu? Que a gente está falando da importância disso. Então, assim, está mudando, sabe? Está mudando, a gente está conseguindo conhecer as famílias. Aí o pessoal fala assim, não, mas inglês é frio. Eu falei, não, Aham. eles são fechados, é verdade. Mas tudo é o jeito, É. entendeu? Por exemplo, eu mandei um recado para uma mãe
que vai na programação de uns pais, né, que vão na programação de quinta, e convidei eles para, vamos num parque com a minha família. Eles foram, certo? Aí eu nunca tinha visto o pai na vida, o cara todo tatuado, cara, até o pescoço. Você imagina se eu convido um cara todo tatuado até o pescoço para ir num culto de uma igreja tradicional. Ele ia se sentir muito estranho, entendeu? Então, eu conversei com ele e tal, bateu um papo dali, a gente chamou eles para vir no churrasco aqui em casa, certo? Então, assim, essa é a próxima coisa. O mesmo a gente faz com os amigos da escola. E Deus está mandando, cara, eles vêm aqui para casa, eu faço churrasco para eles, a gente bota, faz um banquete, coloca, assim, tudo do melhor, sabe? Honra eles, aí eles se sentem constrangidos com o amor de Deus. Aí eles pensam, poxa, se isso é o amor de Deus, se isso é a presença de Deus na vida de alguém, eu quero saber mais, entendeu? E aí abre as portas para a gente poder falar de fé, entendeu? E a gente conhece isso, né? Que a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Mas tem gente que nunca experimentou isso é extraordinário. Eu estou lembrando aqui que você já me contou, né? A gente vai ter que fazer outros episódios aqui, que a gente já está quase, né? Já extrapolamos o tempo que a gente tinha imaginado, mas é bom que a gente volta, deixa o pessoal curioso. Mas eu queria que você falasse, Lucão. Depois a gente faz um outro episódio para dizer o que Deus tem feito aí e tal. A gente vai ser bem legal. Mas como que Deus usou até o futebol, né? Que teu apelido sempre foi Zico, né? E você começou a jogar bola aí com eles e começou a entrar no meio que pastores não entram, né? Conta só um pouquinho aí para a gente encerrar esse episódio. Então, o futebol sempre foi parte da minha vida. Eu cresci jogando nos Estados Unidos, eu sempre fui doido com o Zico. Nos Estados Unidos, meu apelido virou Zico. E meus amigos de futebol, de universidade, até hoje só me chamam de Zico, não chamam nunca pelo nome. Mas, enfim, por causa disso, o esporte é uma coisa legal, entendeu? Que você abre muita porta. Então, assim, veio um grupo de coreanos missionário para cá. E aí, a missionária coreana que trabalha com a gente, ela falou, Lucas, você pode organizar um futebol com eles? Aí eu falei, sim, mas onde nós não? Aí nós estamos num campo, cara, no meio da galera, assim, no meio da galera muçulmana mesmo, entendeu? Só muçulmano em volta. E uma semana antes, eu tinha ido lá para fazer uma pesquisa do local, entendeu? O que estava precisando naquela região para a igreja. E um muçulmano, um cara mais senhor, cara, ele quase me bateu, entendeu? A gente não precisa de você aqui, some daqui, na mesma região, some daqui, conflito de interesse, se fosse uma mesquita, tudo bem, mas a gente não quer você aqui, sai daqui. Aí o outro mais novo falou, sai dessa rua aqui, que essa rua pode ser perigoso para você e tal. Enfim, só para ter uma noção. Aí nós chegamos nesse campo, só que estava lotado de criança e adulto muçulmano já jogando. Aí eu cheguei, os coreanos já estavam lá tudo misturado lá. Aí quando eu cheguei para organizar, um muçulmano falou assim, vamos jogar nós contra vocês. Eu falei, como assim? Ele falou, você monta um time aí, nós vamos montar um time daqui. Aí eu falei, mas espera aí, aí eu expliquei, cara, a gente não é time, esse pessoal veio da Coreia, eu nem conheço eles, entendeu? Eles, não, você faz um time de vocês. Então, na verdade, o que era? Era muçulmano contra cristão, entendeu? Não, o Zico no Japão e o Zico Coelho com o coreano. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu peguei, botei um inglês lá na frente, eu falei, esses coreanos não sei nem se sabem chutar uma bola, mas vamos lá. Aí eu falei, eu vou ficar aqui na boca da área, aqui na defesa, para pelo menos segurar a onda, né? Aí eu fiquei defendendo, aí a gente já levou, tipo, 2 gols, assim, besta, logo de cara, sabe? Mas aí daqui a pouco eu fiz um gol, eu segurava, eu subia, fazia outro gol. No fim, os caras começaram a respeitar, tinha um coreano ou outro que jogava direitinho, a gente ganhou acho que de 5-2, eu acho, eu fiz 4 gols, né? Aí, cara, no final, o muçulmano tava, Lucas, cara, você pode vir aqui a hora que você quiser, entendeu? As portas estão sempre abertas para vocês aqui e tal. Aí eu fui no outro dia, eu fui lá ver eles, conversei, entendeu? Então, assim, você vê o que o futebol faz. E hoje nós estamos usando o futebol toda sexta-feira. Essa semana devia ter uns 7 ou 8 pessoas da Ásia, né? Alguns muçulmanos e alguns que já são muçulmanos, que eram muçulmanos, que já estão na igreja, né? Batizados, tudo. Legal. E os jovens que às vezes não estão vindo na igreja, estão vindo no futebol, e isso acaba criando uma ponte com eles, né? Legal. Porque a gente conversa, tem homens da igreja que conversam, são boas influências para ele. Então é uma coisa que a gente está usando para
misturar essa galera toda, né? O futebol. Gente, você vê quanta história, a gente pode ficar aqui horas, né? Mas como o Lucas falou, lá na Inglaterra o pessoal é bem rígido com o tempo, com o horário, com a agenda. E eu também aqui no Brasil, eu costumo dizer que em questão de horário eu sou britânico, né? Então hoje é um dia cheio, tanto para mim quanto para ele, passou voando aqui. Eu vou pedir o Lucas para orar pela gente aqui no Brasil. Siga ele nas redes sociais, vale a pena, um homem de Deus, posta muita coisa em inglês e português e fique ligado, tá bom? Deus abençoe vocês, mas vamos encerrar então com uma oração. Ore por nós, Lucão, por favor. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu feito, pela tua presença em nossas vidas, que faz toda a diferença. Nós somos privilegiados por ter a tua proteção. Muitas vezes, Espírito Santo, o Senhor tem nos protegido de tentações, de ciladas, de situações que às vezes nem nós soubemos que o Senhor nos livrou. Então, Senhor, nós te louvamos, colocamos mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos, pedimos a tua direção, o teu cuidado, o teu favor, a tua graça, e que a tua presença esteja sempre conosco. Senhor, abençoa todos os que estão ouvindo, Senhor, que eles venham ter uma experiência extraordinária contigo, que eles venham se apaixonar pela tua palavra, te buscar, que eles venham, Senhor, estar conectado e abençoando uma igreja local. E, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a nossa nação no Brasil, pedimos a tua bênção sobre a Inglaterra, pedimos um derramado teu Espírito Santo sobre o nosso mundo. Senhor, que nós sejamos conhecidos como uma geração, como as nações que estão cheias da tua presença, onde o Senhor está agindo. Então, Senhor, usa, Senhor, as igrejas, une as igrejas, use, Senhor, os pastores, os líderes, os cristãos, profissionais, onde eles estiverem. Senhor, que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma exemplar. Amém. E que a gente seja bênção para todos que nos encontrar. Senhor, abençoa a semana de cada um. Coloca, Senhor, teus desejos no nosso coração, a tua mente na nossa mente, e que a gente não venha dar um passo que o Senhor não venha dar conosco. Amém. Como disse Moisés, se o Senhor não for, nós não queremos ir. Verdade. Então, Senhor, nos guie, nos direcione, esteja sempre conosco e derrama a tua graça e a tua presença sempre sobre nós. Abençoa o Tiago, abençoa o Felipe, meu pai, todos os nossos familiares, Cristine e toda a nossa família, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.